Começa agora mais um programa Deu Certo. E hoje contamos com a participação de Ricardo Martim, mais conhecido como Dona. Ele é sócio e diretor de criação na agência MKT Brasil. Ricardo, muito obrigado pela sua presença aqui hoje. E a gente queria começar perguntando um pouquinho da sua carreira e um dos pontos mais importantes dela até agora. Eu comecei em São Paulo, não sei, eu vou contar um pouco, depois eu vou contar ao longo da entrevista, né? Eu acabei de chegar em Campo Grande, eu estou em Campo Grande há 4 ou 5 meses, né? Então toda a minha carreira foi em São Paulo. Eu estou com 41 anos e de propaganda eu tenho 18, 19 anos. Eu comecei numa pequena agência, chamava First, uma agência super pequena, que é a forma como a maioria das pessoas entram em propaganda em São Paulo. Eu fiz um portfólio em casa, aquela portfólio que eu acho que eu não entraria em nenhuma agência hoje. Aí eu bati lá na porta, tem um monte de agência, essa daqui me aceitou. Eu comecei nessa agência chamada First. Lá é uma agência diferente das outras, assim, São Paulo é interessante, porque existem formatos de agências. As pequenas agências são bem diferentes das grandes agências, então é muito interessante. E tem um lado bom, que eu aprendi tudo nessa pequena agência. Lá você tinha que fazer direção de arte, redação, finalizar o material, foi super interessante. Fiquei nessa agência durante 3, 4 anos, mais ou menos até uns 21 anos. E aí eu formei um portfólio mais interessante e eu realmente entrei na primeira grande agência, que foi a Eide. A Eide, na época, foi uma agência super interessante, que ela era formada por 2 sócios que tinham acabado de sair da DM9, né, que era o Carlos Domingos e o Tomás Lorente, e foi uma agência muito interessante na época, assim. E foi minha primeira grande agência, onde realmente parece que eu entrei na primeira liga, assim, na primeira divisão. Lá eu aprendi muito, e nesse momento que eu entrei nessa primeira grande agência, foi aí que eu optei pela redação, que é a disciplina que eu segui até então. Foi muito bacana esse período, eu trabalhei com clientes muito legais, a gente tive a sorte de trabalhar com Sony, eu trabalhei na concorrência da Nike, da época, foi muito bacana, com Dell Computadores. Aí o meu próximo passo foi um diretor de arte que trabalhava comigo, ele assumiu a direção de criação da DM9 e me chamou, eu e meu duplo, e a gente foi trabalhar na DM9. Também foi uma experiência maravilhosa. A DM9 é um trator, é uma agência enorme, na época tinham 350 pessoas, foi um salto muito grande. Clientes como Itaú, atendi, Ponto Frio, com Honda Motos, foi muito bacana, foi um período muito legal, assim, um aprendizado muito grande. Eu acho que eu digo que foi a minha graduação mesmo, foi a DM9. A da DM9 eu fui para uma agência que chama Loduca, que até hoje existe, assim, que a Loduca é uma agência muito bacana. Na época que eu fui para a Loduca, o diretor de criação tinha acabado de assumir, que é o Guga Ketzer, era um cara jovem, assim, e ele sempre buscava o novo. Então, acho que a Loduca foi uma agência, me ensinou muito a buscar esse novo, sabe? Ir atrás desse novo na propaganda. Assim. Até hoje, a Loduca ela se caracteriza por buscar o novo na propaganda, faz coisas muito interessantes. Então, fiquei lá também, acho que uns 3 anos, 2 anos e meio, 3 anos. E aí surgiu a oportunidade de eu ir para Giovanni, Draft FCB, que hoje é só FCB Brasil. Lá eu fiquei a agência que eu fiquei mais tempo, eu fiquei 7 anos e meio. E lá eu acho que foi onde eu atingi a maturidade da minha carreira. Maturidade porque eu acho que, é até importante eu falar para vocês, que eu acho que o grande lance da propaganda é você aproveitar as oportunidades, porque não é fácil de aparecer. Então foi lá onde eu tive as mais importantes e maiores oportunidades, de fazer um filme com um orçamento grande, e eu sempre aproveitei essas oportunidades para fazer coisas bacanas, assim. O cliente que eu mais trabalhei na FCB durante esses 8 anos foi a Sky, que eu trabalhei muito, eu vi o crescimento da Sky, foi muito interessante, porque eu peguei bem o crescimento dessa marca, assim, foi bem aquela ascensão do Brasil, onde a TV por assinatura foi crescendo, eles trouxeram a Gisele Bündchen, trouxeram várias pessoas para fazer a comunicação da Sky. Eu tive a sorte de trabalhar com essa marca durante muito tempo, então foi uma coisa muito legal. Trabalhei com outras marcas lá, como Campari, trabalhei com Hope Lingerie, trabalhei com um grupo de universidades também, foi muito bacana. Fiquei aproximadamente 8 anos lá. Aí é claro que uma agência de propaganda, você tem que procurar se reciclar, e eu percebi que eu estava muito tempo naquela agência, fazendo sempre as mesmas coisas, e fui atrás de novos desafios, e aí fui para a Léo Burnet TaylorMade, que tem a conta da Fiat, Samsung, uma agência super bacana. Lá eu fui promovido a diretor de criação e cuidei de algumas contas como Carrefour, Rossi, Shopping Vila Lobos, né? E foi a penúltima agência que eu trabalhei. Aí saindo de lá, eu já estava, nessa época da Léo Burnet, que faz 2 anos aproximadamente, eu já estava com a intenção de vir para cá, né? Já estava planejando minha vinda, depois eu falo um pouco. E aí eu mudei para a última agência que eu trabalhei, foi a Thompson, assim, que um grande amigo meu, que foi meu diretor de criação lá atrás, me chamou. Eu trabalhei um curto período na Thompson, assim, trabalhei basicamente com a conta de Pernambucanas. Esse filme da Paula Oliveira que está rolando no ar, foi meu último trabalho em São Paulo, assim, acabei de sair, eu fiz aquele trabalho e vim para Campo Grande.
E é isso, basicamente, são 18 anos de carreira, brevemente eu contei, mas a gente vai, ao longo da entrevista, vai falando um pouco mais sobre isso, até como eu cheguei aqui na MKT Brasil hoje. Dona, a gente queria saber do processo que foi você sair de São Paulo e vir para cá, o que te trouxe aqui, como que foi essa caminhada. Eu sou de São Paulo, nasci de São Paulo, mas minha esposa é daqui, né? Minha esposa, ela nascida aqui, quando ela tinha 16 anos, ela foi estudar arquitetura em São Paulo, a gente se conheceu, casamos, ela ficou 16 anos lá. E um dos motivos que eu vim para cá é porque eu acabei tendo 2 filhos, né? E a propaganda em São Paulo, ela se assemelha muito a um esporte de alta performance, assim, sabe? Eu acho que para você conseguir se destacar, você tem que doar muito tempo da sua vida realmente, assim, é fato, assim. E chegou uma hora que eu estava nesse dilema, eu não conseguia mais ter tempo para os meus filhos, para minha família, assim, é uma coisa muito complicada, né? E é uma coisa natural da vida, né? Você começa, o jovem, vai atingindo aquele ápice, depois você começa a repensar até onde você quer ir. E eu e minha esposa, uns 2 anos atrás, a gente começou a repensar, falou, a gente está com 2 filhos, o que a gente vai fazer? A gente começou a pensar em voltar para Campo Grande, né? Realmente para ela ficar perto da família. Só que é complicado, porque eu não conhecia nada do mercado, assim, né? Então, a cada vez que eu vinha para cá, eu tentava conhecer um pouco mais do mercado. Eu conversei com absolutamente todo mundo que trabalha aqui, fui em todas as agências, entender o que é o mercado, quanto ganhava um diretor de arte, quanto ganhava um redator, quem eram os clientes, assim, fui buscando mais informações para vir para cá. E é interessante que até esse momento, até o último momento, eu nunca pensei em abrir minha agência, eu sempre pensei em trabalhar numa agência. Eu fui empregado há 19 anos, né? Não sabia o que era ser empresário. E numa dessas vindas para cá, que vai fazer 1 ano mais ou menos, porque foi justamente que eu vim em maio aqui, numa dessas vindas em maio do ano passado, minha esposa me apresentou o Bruno Bigarella, que é meu sócio atual, que eles foram amigos de infância. Ele falou, conversa com o Bruno, ele tem uma pequena agência lá, e eu comecei a bater um papo com ele. Ele tinha comprado essa agência que eu trabalho hoje há 3 anos atrás, a agência tem 11 anos, e a gente começou a bater um papo assim a respeito do mercado, ele me falou o que era o mercado, quem eram os grandes clientes, quem eram as grandes agências, e eu falei da minha intenção, e ele também mostrou que ele estava assim sobrecarregado, ele estava tomando conta de uma agência sozinho. A partir daí surgiu uma oportunidade, foi a primeira vez que eu pensei em ser empresário, em abrir uma agência, foi nesse momento. Então, 1 ano atrás a gente começou a amadurecer essa ideia, né? Porque realmente não me interessava chegar em Campo Grande e abrir uma agência, porque eu não tenho conhecimento local nenhum, assim, eu falei, não é a forma que eu quero chegar. Eu até teria intenção, mas eu precisava trabalhar no mercado, conhecer, então não tinha intenção de chegar abrindo uma agência. Então foi a primeira vez que eu comecei a amadurecer. E a gente começou a bater um papo, começou a falar de quem seriam os clientes, quais seriam nossos planos de expansão, tudo. E principalmente, assim, o que me atraiu muito foi que a gente percebeu que tinha um formato para uma nova agência, assim. Foi a primeira vez que eu pensei, eu acho que isso é muito legal. Acho que não adianta você empreender para ganhar dinheiro. Eu falei, caramba, ele me contou um pouco do mercado, eu contei o que eu poderia trazer de know-how, e a gente falou, pô, acho que tem um propósito, sabe? Isso é muito importante, a gente fala muito até para os nossos clientes, sabe? Você ter um propósito na hora de empreender, isso é muito bacana. E a gente, com esse conhecimento local, com essa minha visão de São Paulo, a gente percebeu que a gente conseguiria montar uma agência que tinha um propósito único e proprietário. E foi a partir daí que a gente foi amadurecendo. Nesse 1 ano, eu vim fazendo trabalho para eles, fui fazendo um freelance para a Marketing Brasil, a gente tentou fazer umas captações, a gente conseguiu fazer umas captações até para chegar com fôlego novo. E eu cheguei efetivamente em Campo Grande em dezembro desse ano. Então, eu estou aqui há 5 meses aproximadamente. Então, assim, é interessante que o tema que é da entrevista de hoje é gestão empresarial. Eu sou empresário há apenas 5 meses. Então, o que eu posso trazer para vocês é realmente isso, né? Como que você resolve abrir uma empresa num ano de crise e por quê? Então, é isso que eu posso trazer para vocês. Eu não posso trazer tanta experiência de gestão, mas eu acho que inspirar vocês nessa questão. Ser sócio de um empreendimento é uma tarefa difícil. Como você lida com isso? Eu vi uma frase esses dias que me inspirou muito, assim, de um empreendedor, que ele falou que ele trabalhou durante muito tempo como empregado, e ele falou, sempre que eu trabalhei como empregado, eu me comportava como dono. E eu sempre senti isso, sabe? Eu nunca fui um empregado, assim, sempre me senti dono da empresa, fazia algo mais, assim. E ele falou, e quando eu virei dono, eu me comporto como empregado. É exatamente isso, assim. Para mim é um desafio muito grande. Quando você pula para o outro lado do balcão, suas prioridades mudam muito, assim. Claro, na primeira semana já muda. Primeiro que você tem uma equipe, você tem que gerar dinheiro para aquilo acontecer, para aquela roda girar, e as suas prioridades mudam muito, né? É claro que hoje eu sou um diretor de criação, eu tenho foco na criação, mas assim, a cada dia eu estou aprendendo mais como fazer essa empresa girar, o que ela precisa para fazer girar, e principalmente fazer ela girar sem que você esteja no meio da máquina, sabe? Senão é complicado, eu percebi nesse pouco tempo,
fazer essa máquina girar, você estando no meio da máquina, eu acho que você tem que cada vez mais sair da máquina, fazer ela girar sozinha, é muito difícil isso, para ter essa visão mais ampla, essa big picture, para conseguir olhar o mercado, olhar de fora. Então, o meu maior desafio hoje é sair um pouco do processo de criação e olhar mais para o mercado, sabe? Para realmente ver esse mercado, ver como a gente pode agir. Esse é meu desafio atual. Como eu falei para você, eu estou fazendo essa transição do empregado para o empresário e eu estou fazendo esse processo de sair um pouco do processo, deixar de ser o criativo para ver o que está acontecendo no mercado, para agir nos meus clientes de uma forma mais macro, né? E isso, mais uma vez, o meu sócio me ajuda muito, porque ele já tem mais experiência como empresário, ele já conhece muito mais o mercado local, então está sendo muito bacana. E o bom é que eu estou gostando dessa função, porque diferente de você ser empregado, realmente, ser empregado, você está num trem que está num trilho próprio, aqui eu consigo mudar, sabe? Então, é o que eu falei para vocês, quando eu defini com o meu sócio esse propósito da nossa agência, eu consigo levar a agência para lá, sabe? É muito bacana. Pela primeira vez, eu acho que a coisa mais bacana dessa empresária é que você tem o controle. Só você parece que você está no controle dessa direção, você consegue levar ela para onde quiser, mudar a visão dela, sabe, aperfeiçoar. Isso é muito legal e está sendo o meu grande desafio. E é claro que o grande desafio do empresário hoje, no ano de crise, é fazer ela ser lucrativa, né, e fazer as pessoas ficarem felizes, né, assim, isso é muito interessante. Na sua opinião, o mercado de Campo Grande ele ainda vive uma realidade distante dos outros mercados no tempo que você teve aqui? É claro que ele vive uma realidade distante, assim, e isso eu acho que até na minha decisão da vinda para cá foi uma coisa que eu avaliei muito, porque realmente é um salto muito grande, né, uma diferença muito grande. E eu vou falar um pouco dessas diferenças, mas para mim, eu sou muito otimista e eu vejo isso como uma oportunidade, sabe? O que eu sinto de carência no mercado de Campo Grande, eu vejo como oportunidade, assim. E não é uma oportunidade, eu acho que eu até falei para o Pedro, mas eu falo para a equipe, que não é uma oportunidade só para a minha agência, sabe? Tudo que eu faço para tentar adicionar o mercado, eu quero que todo mundo faça, sabe? Eu quero que o mercado de Campo Grande, todo mundo melhore, fique mais profissional para a gente trazer mais dinheiro, mais clientes, né? Mas assim, eu acho que a grande diferença do mercado de Campo Grande para São Paulo é a profissionalização. E a profissionalização está ligada a qualquer atividade, futebol, né? O que deixa uma coisa mais profissional mesmo profissional é o dinheiro. Quando você tem mais dinheiro, o time fica mais profissional, tudo fica mais profissional. Então eu acho e eu tenho fé que o mercado de Campo Grande tem tudo para ficar um mercado muito bacana. Precisa trazer dinheiro, e eu acho que essa é a grande questão, né? Como trazer dinheiro para cá, sabe? Trazer anunciantes mais bacanas, né? Trazer produtoras mais bacanas. Eu acho que a produção, por isso que eu até fiquei feliz de vir para cá, porque está muito na mão de vocês. Produzir melhor, criar melhor, sabe? É isso, basicamente é isso. Se vocês começarem a produzir melhor, criar melhor, a chance da gente reter grandes empresas daqui é muito bacana. Por exemplo, logo que eu cheguei, eu vi que tinha um Mercado Comper aqui, uma grande rede enorme que nasceu aqui. Eu falei, quem que atende? Uma agência de São Paulo, mas por quê? A gente teria total condição de atender uma Comper aqui. Você consegue comprar mídia daqui para qualquer lugar, você consegue. Eu atendi a Carrefour de São Paulo, o Brasil inteiro. Então, o que eu quero, a cada mais, e contando com vocês, é quando vocês saiam, eu posso fazer diferente, eu posso criar melhor, eu posso produzir melhor. A gente vai começando a fazer todo mundo, fazer uma propaganda melhor. Aí o anunciante que está crescendo aqui, quer expandir para São Paulo, falou, eu vou trabalhar com essa agência daqui, essa agência vai me atender. Eu acho que é atrair dinheiro, eu acho que não é questão de talento só, é atrair dinheiro, a gente vai ficar mais profissional, entendeu? Não é falta de talento. Eu acho que essa busca é muito interessante. Eu até, quando o Pedro me chamou, eu até fui atrás dos trabalhos de vocês, assim, e me surpreendeu, assim, porque o trabalho acadêmico, não é para puxar o saco, mas ele está sendo melhor que o trabalho que vai para a rua mesmo de Campo Grande, assim. E meu sócio falou, dá uma olhada no prêmio da TV Morena, que acho que é um prêmio muito bacana, dá uma olhada na categoria acadêmica. E realmente a categoria acadêmica ela é mais criativa que os profissionais. Eu falei, por que isso acontece, né? E até a gente, eu como empresário, tenho que olhar isso, né? Falou, caramba, o que acontece? O acadêmico chega na minha agência e eu tento formatar ele, o que está acontecendo? Que ele sai tão criativo, com tanto potencial, ele não consegue exercer. Tem outra ponta, que é o cliente também, né? O cliente ele tem que entender isso, ele tem que ser catequizado, sabe? Tem que ter uma cultura de comunicação, ele tem que entender uma propaganda boa, entendeu? Isso é muito difícil, porque ele que vai investir, né? Não é só ele acreditar que é a propaganda criativa, ele tem que investir nessa propaganda criativa. A gente tem um cliente que é o nosso maior cliente, que é o Alvorada, que a gente tem sorte de ter esse cliente.
porque desde o momento que eu cheguei, eu falei para ele do potencial da propaganda criativa, ele entendeu e ele até investiu mais nisso, entendeu? Porque para você fazer uma propaganda mais criativa, você precisa investir mais, você precisa investir mais em produção, é muito bacana. E esse a gente tem a sorte, esse cliente que ele acredita nisso, e eu tenho certeza que tem outros clientes aqui em Campo Grande que têm essa visão. Então, acho que cada vez fazendo um melhor, outro melhor, todo mundo vai vendo, eu quero fazer igual esse, meu concorrente está fazendo igual. E eu acho que é isso, a grande diferença é a falta de profissionalismo, que eu falo assim, não está tão profissional como São Paulo, mas tem muita coisa para crescer. Eu acho que é questão da gente atrair mais dinheiro, reter talento. Tem muita gente que veio aqui, que nasceu aqui em Campo Grande, está trabalhando em São Paulo, por que esse talento não fica aqui, né? Isso eu acho que tem... eu vim para cá com esse otimismo, eu tenho muita esperança que o mercado vai ficar muito bacana, assim. O programa Deu Certo vai para um rápido intervalo e volta já já. Ela mostra para todo mundo aquilo que você tem de melhor. É cuidadosa quando o assunto é criação e paciente com as artes. Ela está presente em cada fase do seu crescimento e quer te ver no topo, sempre. Pensando bem, mãe e propaganda têm muita coisa em comum. Até porque, nos momentos de crise, a gente sabe que pode contar com ela. Propaganda. Confie. O problema só aparece quando ela para. Voltamos agora com o Deu Certo. E, Dona, eu queria saber de você o que nós devemos nos atentar para quem quer abrir um negócio agora, para quem está começando com empreendedorismo. Certo. Eu acho que abrir uma empresa, como eu falei anteriormente, só para ganhar dinheiro, é claro que pode ser que dê certo, mas eu acho que tem que pensar muito, assim. Eu acredito que, como eu falei anteriormente, uma empresa tem que ter um propósito. Então, acho que você tem que abrir uma empresa, tem que abrir a porta da empresa, se você perceber que você encontrou um negócio único, que tem uma visão única, que tem um propósito, sabe, interessante, que vai fazer isso acontecer. Porque ainda mais a gente está falando no ano de crise, você abrir as portas no ano de crise e fala, por que eu estou abrindo isso? O que essa nova empresa que eu estou abrindo está trazendo de novo, assim, sabe? E eu falo que não tem época, acho que a gente está vendo na melhor época para abrir um negócio, não no sentido, esquecendo da crise, porque tem tanta oportunidade, sabe? A todo tempo eu pego aquela revista Exame ou Pequenas Empresas, eu vejo tanta coisa interessante surgindo, assim, né? O Airbnb, o Uber, essas coisas, eu falo, caramba, olha quantas coisas estão surgindo, né? Quebrando paradigmas, mudando a forma da gente ver as coisas, assim. Eu acho um ótimo, assim, muito bom momento para empreender. Né? E uma coisa que eu percebo, principalmente na geração de vocês, que eu trabalhei muito com umas pessoas mais jovens, principalmente de digital, assim, que eles têm muito essa vontade de empreender. Né? Da minha geração, que eu tenho 41 anos, você era educado para entrar numa grande empresa e ficar muito tempo. Né? Hoje não, as pessoas têm essa vontade de empreender, eu adoro isso, acho muito bacana, assim, sabe? Você gera emprego, gera riqueza, você traz o novo. Então, acho que o meu conselho, se você for abrir uma empresa, é realmente você pensar se você tem uma visão única para aquilo, né? Você tem uma visão única, aquilo vai se diferenciar, e pode ser qualquer coisa, pode ser um armarinho. A gente tem um cliente que é uma hamburgueria, e a gente só fez sentido quando a gente atendeu ele, quando ele falou pra gente que tinha uma visão única, sabe? Ele falou, pô, olha, eu não quero ser um fast food, McDonald's da comida congelada, e não quero ser um gourmet que é muito caro, eu quero estar aqui no meio. E a gente falou, peraí, você tem um propósito, que bacana, entendeu? Então, isso é muito legal. Então, o que eu aconselho é você realmente pensar se tem um propósito único isso que você está fazendo, tem uma coisa, uma razão única de ser. E é claro que você precisa também de investimento, né? Você pensar, porque a empresa demora para acontecer, fazer um capital para aquela coisa girar enquanto acontece, mas isso eu acho que não é o principal. Acho que se você tiver uma visão legal de uma empresa, eu acho que isso vai acontecer naturalmente, assim. Então, é isso que eu acho, é buscar essa coisa única. E, claro, né, a internet abriu tanta coisa, assim, o que eu citei de Uber, Airbnb, eles fizeram uma coisa muito interessante, que é tirar o intermediário, né? Eles tiraram o intermediário. Então, quando você percebe isso, quanta coisa surge, assim, né? E vai surgir muitas coisas mais interessantes, assim. Eu acho um ótimo momento para empreender, eu
acho que vocês têm que meter as caras, assim, ter muita coragem mesmo e ir para frente. Dona, fala pra gente dos projetos futuros na MKT agora, como que é a visão de futuro, quais são os próximos passos? Sim. A primeira coisa é que o nome MKT Brasil ele vai deixar de existir. Eu e meu sócio, a gente já está pensando no novo nome, né? E como eu falei para vocês, esse novo nome ele vai refletir também essa visão de mercado que a gente tem, né? Uma coisa que, quando eu assumi a direção de criação em janeiro, a primeira coisa que eu fiz, já tem a ver com essa pergunta do Pedro, foi colocar minha visão de propaganda. Então, a gente começou a rever todos os clientes que a gente tem, rever o planejamento, se aprofundar e mudar, buscar ressignificar esses clientes. Assim, a gente repensou o conceito de todos os nossos clientes, a gente repensou os formatos, tudo, já para mostrar isso, né? E a nossa visão a longo prazo, eu acho que, como você falou, é realmente mostrar para o mercado que você precisa construir marca, sabe? Isso é bacana. A gente quer, aos poucos, a gente está querendo colocar nosso trabalho na rua e fazer as pessoas perceberem que a propaganda é uma coisa muito mais profunda, sabe? Que você consegue construir uma marca, sabe? Você consegue, antes de fazer um outdoor, uma TV, você precisa construir um alicerce, pensar na marca, pensar nesse conceito macro. Então, é isso que a gente está fazendo. Nosso pensamento a longo prazo é cada vez mais mostrar isso, que a marca é uma coisa muito interessante de se construir, sabe? E eu acho que os concorrentes vendo, eles vão se contagiar e vão vir mais gente querendo fazer esse trabalho, a coisa vai ficando mais profissional, é isso. Eu acho que é mostrar, como eu falei, criar essa cultura de comunicação mais profunda. Não é simplesmente, como eu falo, a gente tem muito varejo aqui em Campo Grande, né? Os grandes clientes, assim, são de varejo, assim, então poucos clientes são institucionais. E uma coisa que eu falo, sempre que eu vou num cliente, seja nosso, num prospect, eu mostro alguns trabalhos meus, principalmente de Sky, eu falo, olha quando você consegue construir marca fazendo varejo, sabe? Isso é muito interessante, a gente acredita muito nisso. Nosso cliente Alvorado, mais uma vez, a gente está fazendo isso, a gente mudou o significado dele, encontrou um novo conceito que estava lá, e a gente está ressignificando ele, sempre construindo marca através de varejo. É isso que eu quero mostrar, esse é o nosso objetivo, sempre ajudar a fazer essa propaganda mais profunda e mais consistente. Queria saber de você se você prefere Beatles ou Stones. Ah, isso é fácil pra caramba, isso é muito fácil. Eu prefiro Beatles muito mais, assim, não apenas prefiro, mas eu acho que os Beatles foram muito mais importantes para a música do que os Stones, assim. Eu adoro os Stones também, mas Beatles pra mim sei lá, eu vim ouvindo Beatles, o álbum branco pra cá por coincidência, que eu adoro, um dos meus... O álbum branco pra mim é o Sgt. Pepper's, eu acho mais legal que o Sgt. Pepper's até, eu acho que foi onde começou tudo, e pra mim os Beatles são mais bacanas, assim, não que eu não goste, acho que eles trouxeram mais novidades, assim, eu gosto disso, e deles o Paul é o meu preferido, assim, sem dúvida, assim, é o meu Beatle preferido, assim. Então essa é a resposta, essa foi fácil. Dona, como vocês da MKT trabalham o relacionamento com os funcionários? Ah, isso é muito legal você falar. Isso é legal falar porque eu estou aprendendo também, né? Eu fui chefe lá, mas não é como você ser um dono de empresa, né? E é uma coisa, eu acho que se eu tiver que falar a coisa mais difícil do empresário é isso, você saber motivar, você saber extrair o que você quer, mas deixar ele feliz, deixar ele motivado, para mim é o grande desafio, né? E uma coisa que eu sempre falo para o Pedro, eu acho assim, o modelo que eu não quero replicar é o modelo de São Paulo, né? Porque até um motivo que eu saí de lá. Eu trabalhava muito, as pessoas trabalham muito lá. E eu estou buscando um modelo onde a gente consiga ter qualidade sem precisar abrir mão tanto da nossa vida. Então, eles chegam às 8h30, eu quero que eles saiam às 6h e façam a hora de almoço, eu tento preservar isso ao máximo. O que eu tento fazer é motivá-los para, o tempo que eles estão lá, aproveitar, fazer mais e melhor, fazer mais em menos tempo, sabe? Cada vez melhor em menos tempo, isso é muito importante. E eu tento motivar eles mostrando que eu acho que é uma boa propaganda, tentando, sabe, quando eles chegam lá, mostrar, puta, olha que bacana, e sendo, sabe, exigente quando eu acho que eles não chegaram lá, né? Isso é uma linha muito tênue, essa coisa de motivar, e você pode cobrar um pouco mais, cobrar um pouco menos, assim, eu tô até aprendendo, né? Mas o meu objetivo é isso, é inspirar e motivar sempre eles, assim, né? É muito bacana. E isso vai pelo lado financeiro também, né? Aqui, o mercado todo, assim, como eu falei, é uma diferença de São Paulo, é que a remuneração é bem diferente, né?
Então, eu e meu sócio, a gente vai tentar buscar realmente melhorar isso, melhorar o lado financeiro, que automaticamente a pessoa já fica motivada, esse fato, a gente tem que buscar isso o tempo inteiro, né? E no dia a dia é isso, é inspirar, é motivar, é quando ele não chegou lá, falou vai mais, vai mais, vai mais. Eu acho que essa coisa da propaganda, eu falo que a criatividade é um músculo mesmo, você tem que exercitar. Tem que exercitar, você tem que cavar, não é a primeira ideia, não é sempre a primeira ideia que é a melhor, você tem que cavar, tem que ir atrás, assim. Eu tento fazer isso, e de um jeito também que eles não fiquem de saco cheio, entendeu? Que não fique... Um cara que não trabalha feliz, dificilmente ele vai render uma coisa para você, é fato, entendeu? Não vai, assim. Eu já trabalhei de formas, vários modelos, como eu falei para vocês, eu trabalhei de um jeito infeliz e feliz, e o feliz sempre trouxe mais benefício, assim. Eu acho que você tem que ficar feliz, assim, claro. E a criatividade é uma atividade muito complexa, assim, sabe? Você fica tenso, ansioso, assim, então eu tento fazer isso. Dona, você pretende desenvolver novos empreendimentos ou só expandir o que você já tem? Olha, a princípio, eu estou muito pouco tempo aqui, eu tenho que focar, né? O nosso core business é propaganda, então eu tenho que focar nisso, eu tenho que focar nos meus clientes, assim. É claro que, como eu falei para vocês, quando eu cheguei, eu vi que o mercado tinha umas brechas, tem uns espaços inexplorados, que a gente até tem intenção de explorar, né? Um pouco mais para frente. Mas, a princípio, eu quero primeiro, assim, voltar para o nosso negócio, os nossos clientes, e fazer isso crescer, assim. É claro que a gente tem alguns planos, assim, a gente tem realmente... Mas não abrir outro negócio, expandir na nossa área, assim, sabe? A gente, tem alguma coisa aqui que dá para fazer, entendeu? A princípio para os nossos clientes, talvez depois abrindo o mercado, mas é uma coisa futura. Eu acho que esse primeiro ano, se a gente sobreviver nesse primeiro ano, que é um ano de crise, para a gente já vai ser muito bacana. Sobreviver e expandir, que é o nosso plano, já tá super bacana já. A gente queria agradecer a sua presença aqui, Ricardo, mas antes de finalizar o programa, a gente queria saber se você tem alguma dica para deixar para os futuros empreendedores ou até mesmo a gente da área da comunicação. Sim. Eu acho que eu não queria ter a pretensão de dar um conselho para os empreendedores, como eu falei, né? Mas eu acho que para vocês, para quem trabalha em propaganda, eu acho que buscar o novo, acho que é muito interessante. Assim, para mim, a universidade eu vejo, principalmente como um grande laboratório. É aqui que vocês vão buscar novas linguagens, sabe? Usem esse tempo, assim, que vocês podem errar muito, assim, para descobrir novas linguagens, fazer experiências, sabe? Buscar o novo, assim, acho que isso é muito interessante. É o conselho que eu dou. E principalmente se antenar muito, sabe? Hoje com a internet, quando eu comecei em propaganda, eu tinha que comprar livro de Cannes para ver as coisas. Hoje não, hoje com um clique você vê tudo que ganhou Cannes esse ano, tudo que ganhou One Show. Então a primeira coisa, eu acho que se antenar, ver tudo que está sendo feito de propaganda bacana no mundo inteiro. Como que esse cara lá na Noruega resolveu esse problema? Como que ele vendeu esse carro que gasta pouco? Como esse cara vendeu calça jeans, não sei o que lá em Londres, sabe? Isso é muito interessante. Como essa marca fez uma campanha de Natal, você vê como essas pessoas resolveram esse problema, é muito legal. Isso é básico, é criar um repertório muito grande de propaganda, né? E eu acho que depois olhar para as outras áreas, né, que a gente se alimenta, como cinema, música, isso, literatura, isso é muito importante. Eu acho que quando você senta na frente do computador para criar, você não vai ter tempo de procurar. Então, é tudo isso que você acumulou. Você vai acumulando propaganda, repertório seja cinema, música, e aí você coloca tudo isso em prática. Então, se alimentar muito aqui, né, se alimentar muito de repertório, para quando chegar na frente de um job, você ter esse repertório que as coisas vão surgir naturalmente. E usar muito a universidade para isso que vocês estão fazendo aqui, sabe? Buscar experiências novas, sabe? Tentar coisas interessantes, assim, sabe? Exercitar mesmo, porque no mercado a coisa é um pouco mais fechada mesmo, né? A gente não tem tanto espaço para usar, né? E se vocês conseguirem desenvolver esse lado novo, quando vocês forem para o mercado, vocês vão conseguir dar essa visão. Olha o que eu sei fazer aqui, olha o que eu sei. Caramba, olha que bacana como eu aprendi a produzir algo de uma forma interessante. Então, é isso que eu aconselho, se alimentar muito e usar esse espaço para buscar o novo, experienciar bastante. Muito obrigado pela sua presença, dona. E essa edição do Deu Certo fica por aqui. Até a próxima. Shake it up, baby. Twist and shout. Twist and shout. Come on, baby. Come on, baby. Come on and work it on out. Work it on out. Work it on out. You know you look so good. Look so good.